O mercado global de plataformas low-code foi avaliado em aproximadamente 29 bilhões em 2024. Ele está projetado a chegar a 264 bilhões até 2032. Então, em relação a ferramentas como o N8N e Make, as projeções indicam que 70% de todas as aplicações empresariais serão criadas utilizando ferramentas como essa já em 2025. Então a pergunta não é se você deve utilizar, mas como. Fique comigo até o final, porque nós vamos analisar essas duas plataformas para que você tome a melhor decisão para o seu projeto. Então, vamos lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal TechJS. Meu nome é Jameson Serem e hoje eu quero conversar com vocês sobre uma questão que gera muitas dúvidas para quem está iniciando no mundo das automações. Qual ferramenta que eu devo utilizar? O N8N ou o Make? É claro que não existem somente essas duas ferramentas, certo? Existem diversas outras no mercado, mas o que eu vejo as pessoas tendo mais dúvida é sobre essas duas. Vamos analisar junto, certo? O que elas oferecem, quais são os benefícios, e mais para frente eu vou falar para vocês a minha opinião sobre qual que você deve utilizar no seu projeto. Ok? Então vamos iniciar falando da ferramenta Make.com. Você já deve ter ouvido falar que ela é antigo Integromat, certo? Aqui é o site oficial deles, ok? A Make.com está na versão em inglês, tá? Eu particularmente recomendo, quando você for utilizar a ferramenta, não traduza para o português. Você vai ter que forçar um pouquinho seu inglês, mas eu sei que você consegue. Eu falo isso porque às vezes algumas configurações não dão certo, dá alguns erros chatos ali, então mantenha no inglês que você vai ser feliz. Tá? Então, o que é o Make? A proposta dele é que ele tem uma interface visual muito simplificada, onde você consegue criar fluxos com arrasta e solta. Ele também segue a modalidade de um SaaS. O que é isso? É um Software as a Service, ou um sistema como serviço, um software como serviço, onde você paga para utilizar os serviços que ele oferece. Tá? E, de acordo com o próprio site do Make, eles oferecem integração com mais de 2.500 aplicativos pré-construídos. Ou seja, você consegue integrar de forma muito mais rápida e simples essas ferramentas. Então, você tem facilidade com ferramentas como o Google Workspace, Slack, Shopify, Airtable, porque a ideia dele é que você, com poucos cliques, você faça a sua integração, você faça a sua conexão, dependendo do aplicativo, você tem que pegar uma chave API, que se você fosse fazer isso no código, você ia levar muito mais tempo, beleza? E segundo a Enlift, que é uma empresa que realiza estudos do mercado sobre tecnologia, eles fizeram uma análise dessa ferramenta e eles chegaram a umas conclusões bem interessantes aqui, ó. Eles falaram que a indústria que mais utiliza essa ferramenta é a indústria da tecnologia da informação, e que faz sentido, na verdade, né? E aqui, um pouco mais abaixo, a gente vê que 36% dos consumidores estão nos Estados Unidos, 14% estão na França e 5% estão no Brasil. Então você vê que no Brasil, assim, tá querendo engrenar ali para poder utilizar mais essa ferramenta. Mas é interessante que você vê que nos Estados Unidos está sendo bastante usado. Então, se você está garantindo a experiência, tendo essa experiência, pode ter, quem sabe, algumas oportunidades mais interessantes também lá fora. E descendo um pouco mais aqui, a gente vê que de todos os consumidores que estão utilizando o Make, 44% são de empresas pequenas, ou seja, que tem menos de 50 empregados, colaboradores, de acordo com o próprio site da Enlift. Tá? Então, eu recomendo que você dê uma analisada boa nela e eu quero mostrar para você aqui um pouco sobre o preço dela, como que ela avalia os custos. Ainda aqui na nossa tela do site oficial, eu vou aqui clicar aqui em Pricing e você vê que existem algumas formas de cobrança. Como é que ele funciona? Ele cobra você por operações. Então, você vai ter um fluxo, esse fluxo vai rodar. Vamos pegar um fluxo bem simples, que recebe um webhook, a partir de alguma coisa que chamou ele, algum evento, vou processar um e-mail e vou retornar. Tá? Essa é a ideia. Então, vamos dizer assim que seriam 3 módulos e cada módulo executou um fluxo, uma operação, né? E aqui na versão gratuita, ele fala que você vai ter até 1.000 operações por mês, tá? Então, dependendo do que você usar, pode ser muita coisa ou pode ser nada, vai depender da sua necessidade. Tá? Aqui ó, você vai ter $10 por mês,
onde você tem 10 mil operações por mês, certo? Eu não pago, ok, o Make. Eu utilizo ele para algumas situações mais simples. E eu já vou falar para você mais para frente, quando a gente vai falar sobre o N8N. Tá? Então, aqui você vai ter algumas operações a mais, você vai ter mais controle e você consegue também criar, ter a capacidade de explorar mais os seus fluxos, já que você tem mais operações para fazer. Essa tela aqui, ela é dentro da minha conta teste que eu utilizo no Make, tá? Eu não vou detalhar tudo que acontece aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, e a ideia é basicamente mostrar um pouco sobre as duas ferramentas, tá? Mas, basicamente, quando você vai fazer um fluxo, você vai ter cenários, e você cria cenários dentro dele, eles são diversos, que eu tenho aqui testando, tá? E na conta gratuita eu consigo deixar dois rodando, se eu deixar mais um ele não vai funcionar, tá? Isso gravando hoje, né? E aqui em agosto de 2025. Ah, e dentro delas, eu quero dar uma olhada nisso aqui para você visualizar um fluxo simples, a forma como que o Make permite, tá? Então, isso aqui é um fluxo simples, tá? Depois que eu vou explicar para vocês esse fluxo aqui. Mas basicamente, se eu quiser adicionar um novo fluxo aqui, um novo módulo, eu só vou aqui, clico e seleciono tudo o que eu quero. Qualquer ferramenta que eu quiser que está aqui nessa lista, eu posso selecionar. Isso aqui é a versão gratuita, ok? E você vê que é a grande lista de aplicativos que ele oferece. Mas o aplicativo que eu tenho não funciona. Então, você pode utilizar o HTTP Request, fazer uma chamada à API deles, dessa ferramenta que você usa, se ele tiver uma API, e você também consegue ter mais essa liberdade, tá? Então, essa aqui é uma visão geral do Make.com, e agora eu quero mostrar para vocês, vamos comparar com o N8N. Se o Make é uma ferramenta para quem busca uma certa facilidade, simplicidade e agilidade para criar uma automação, a gente pode entender que o N8N é uma ferramenta para quem busca mais poder, mais flexibilidade e um controle total, tá? O que acontece? Ele se destaca também por ser uma plataforma de automação de fluxo de trabalho de código aberto. Na verdade, este é um grande diferencial que ele tem. Isso significa que a comunidade, o pessoal que utiliza, eles podem contribuir para o desenvolvimento. Então, quando você acessa o N8N, você pode visualizar, você pode notar que existem nós da comunidade, que é o que a pessoa foi desenvolvendo de acordo com o que eles viram que era necessário. E você também tem a liberdade de inspecionar o código-fonte. E uma das características mais marcantes é que você pode utilizar esse código para hospedar na sua própria máquina, tá? Eu tenho aqui o n8n.io, que é o site oficial do N8N. Você pode utilizar ele sem hospedar na sua máquina, mas sejamos bem sinceros, se eu for utilizar o N8N, eu vou utilizar para hospedar na minha máquina, no meu servidor, porque assim eu tenho mais controle. Aqui, se você não tem conhecimento técnico nenhum e quer tentar utilizar o N8N, pode valer a pena, tá? Mas eu gosto muito porque eu tenho esse controle, eu consigo ver, não tenho limitação, vamos dizer assim, de fluxo, né? A limitação que eu vou ter, na verdade, é do meu servidor, que assim eu consigo controlar, eu posso escalar meu servidor se eu quiser. Mas é claro, isso exige um conhecimento técnico, você tem que entender de Docker, você tem que entender de NPM, se você nunca ouviu falar, você pode rodar em Node, você pode ver como você vai rodar no seu servidor. Então, apesar de você ter essa facilidade, esse controle total, isso vem com desafios técnicos que, se você não souber como lidar, você vai ter problemas graves. A diferença para quem não é técnico é que o Make, por ser um site, eles mesmos já fazem todo esse gerenciamento do servidor e você não precisa se preocupar. Você só paga ali e deixa que eles cuidem do resto. Tem essa facilidade, mas também você vai ter algumas limitações a mais. Além do mais, para você que quer começar no N8N e você não tem conhecimento nenhum, você vai precisar focar um pouco mais em termos técnicos. E quando você entende isso, você tem essa base, que a gente chama de lógica de programação, você começa a ter mais poder, você consegue sentir que você tem mais controle no N8N. Aqui no site principal você tem um fluxo de exemplo, né? Por exemplo, aqui ele está pegando um formulário de exemplo ali, está mandando para o agente, onde ele utiliza a IA do Anthropic, ele utiliza o Postgres, que é um banco de dados, para armazenar o contexto da conversa.
coloco aqui um if, que se você não souber o que é if, né, se ou não, né, se acontece tal coisa vai para lá, vai para lá, se não, vem para cá. Então, isso é lógica de programação. O Make, ele tem essa forma, ele tem uma outra abordagem de fazer isso, mas ainda assim o conceito básico é esse mesmo. E se você quer aprender a trabalhar com N8N, se você é iniciante, não tem conhecimento nenhum, eu vou deixar um link abaixo aqui na descrição do meu treinamento de N8N. Ele está super acessível, ok? Então, recomendo que você dê uma clicada lá, dê uma olhada lá na página e veja se faz sentido para você, tá bom? Ele é focado para iniciantes que querem ter uma base sólida sobre como que você pode criar fluxos no N8N de forma mais robusta. E olhando aqui a minha hospedagem no N8N, ok? Eu armazeno ele neste link dentro do servidor da Hetzner. E lá eu pago cerca de US$ 10 por mês, tá? Isso aqui é uma conta teste. Eu utilizo ele também para produção em alguns cenários, mas aqui é para eu explorar, para eu sentir como que ele funciona no servidor e ele tem me trazido, assim, vamos dizer, alguns benefícios bem interessantes para mim. E você pode ver que aqui são todos os fluxos que eu tenho criado de teste, ok? Eu tenho alguns que estão rodando agora. Esse aqui, por exemplo, são os de postagem na rede social, que ele faz automático, ele gera, ele busca uma planilha e me manda para outros campos. Ele tem aqui a tabela das credenciais. Você vai integrar, né, com vários sistemas externos. E você também pode visualizar aqui execuções que foram feitas para diversos tipos de cenários. Okay? Eu tenho vários aqui porque eu utilizo bastante, eu testo bastante. E uma dificuldade que você pode enfrentar se você não tem conhecimento é na atualização. Eles estão o tempo todo atualizando o N8N e você precisa manter atualizado também. Aí você chega para mim e fala, não, James, eu não quero testar, eu não quero pagar, eu só quero ver como que funciona. Você tem a opção de baixar na sua máquina, tá? No caso aqui, eu baixo no meu servidor, mas você pode baixar na sua máquina local para você testar. Na verdade, é o que eu recomendo, porque assim você vai experimentar o N2N, vai sentir como que ele funciona e você não vai pagar absolutamente nada. Então você vem aqui na Home, você pode vir aqui em GitHub, onde você vai ter acesso ao GitHub para você poder baixar o N8N, ok? Ele dá aqui um comando, tá? Você tem que ter o Node instalado na sua máquina. Se você não sabe o que é Node, se você não tem noção, com certeza tem um monte de vídeo ensinando sobre isso, como instalar o Node, mas é muito simples, é muito rápido. E uma vez que você tiver ele instalado, você vai dar o simples comando npx n8n e você já vai ter ele rodando na sua máquina. Okay? Então assim você consegue testar ele gratuitamente, você vai poder fazer vários fluxos ali para você sentir, e quando você sentir segurança, você vai e sobe ele no servidor, ou você pode, dependendo do fluxo, você pode mesmo funcionar na própria máquina local. Eu já cheguei a fazer alguns fluxos ali mesmo na minha máquina local, não precisei de servidor. Por exemplo, eu precisava de uma lista, eu tinha uma lista de áudios que eu precisava transcrever aquilo. Era muito áudio, era mais de 200 áudios. Eu fiz o fluxo no meu servidor aqui, na minha máquina local, e coloquei para rodar, e ele foi rodando, foi fazendo todo o fluxo ali, pronto. Me resolveu uma dor imensa. Não foi um tipo de fluxo que eu precisava para atender cliente, porque isso eu preciso estar o tempo todo no ar. Mas ali já me ajudou muito e eu não precisei pagar absolutamente nada, ok? E como eu falei no início, não existe somente essas duas ferramentas, existem várias outras que você pode utilizar para integrar. Dá uma olhada nesse fluxo aqui que eu tenho na minha máquina em nuvem, essa daqui, por exemplo. O que eu faço? Eu tenho um fluxo aqui que ele pega os dados, não pega uns arquivos, uns vídeos que estão numa pasta no Drive, joga para uma planilha, ele compartilha, joga para uma planilha e pronto. Esse é o passo dele. Aí depois eu tenho um outro fluxo que ele é responsável por ficar pegando a atualização dessa planilha e posta no TikTok. Então, esse outro fluxo que eu faço é no Zapier. Por quê? Porque eu não achei uma forma muito fácil e simplificada de fazer isso nem no 8N, nem no N8N e nem no Make, ok? Então, o Zapier tem uma forma fácil. Então, o que eu faço? Eu vou na parte mais fácil, não tem porque eu ficar quebrando cabeça. Ah, porque eu sei, eu sou desenvolvedor, eu tenho que saber. Não, eu quero resolver problema. Eu quero resolver dores. Eu não quero ficar mostrando que eu sei alguma coisa, não. Tá? Esse é o nosso objetivo. Se você acha a forma mais fácil, você vai lá e faz.
Se o Make é a ferramenta mais fácil para você, você vai lá e faz no Make. Não quebra a cabeça de forma desnecessária. Nosso objetivo é ganhar dinheiro com automação. Dá uma olhada nesse fluxo aqui que eu tenho no Make. Esse fluxo que eu mostrei para vocês no início do vídeo, ele é responsável por pegar a latitude e longitude e transformar em um endereço. Por que que eu resolvi fazer isso aqui? Eu normalmente crio automações de chatbot utilizando o N8N e a Evolution API. Inclusive, se você não sabe como conectar essas duas ferramentas, eu tenho um vídeo já que eu deixei no canal, vou deixar aqui na descrição para que você possa aprender a fazer essa integração. E quem faz parte do meu curso tem acesso a esse fluxo. Então, o que que eu precisava? Na regra do negócio do chatbot que eu estava desenvolvendo, o usuário ele iria mandar uma localização dele e através dessa localização eu precisava saber o endereço dele para salvar no banco de dados daquele usuário. Eu poderia muito bem, pelo chatbot, pedir para ele mandar o endereço dele. Ah, me fala qual que é a sua rua, endereço, todas as informações. Mas a gente sabe que o usuário ele quer ter facilidade. Então, eu sabia que se eu deixasse dessa forma no chatbot, muito provavelmente os nossos usuários não iriam responder tudo. Então, o que que eu precisei fazer? Eu falei para ele simplesmente pelo chatbot, manda para mim a sua localização. Uma vez que eu chamo essa localização, eu precisava ter a latitude e longitude. A localização do WhatsApp já manda esses dados. Então, eu coletei a latitude e longitude e, utilizando esse módulo aqui do Google Maps, eu pude ter acesso a esse endereço. Dá para fazer isso no N2N? Dá para fazer, só que ia me levar um tempo maior que eu não tinha para resolver aquele problema na hora. Então, nesse caso, para mim, fez muito mais sentido, e eu estou utilizando até hoje, utilizar o Make para isso. Então, ele foi excelente, ele me resolveu um problema em menos de 5 minutos, aqui onde basicamente eu tenho o webhook, onde o meu N2N, o robô, vai chamar a tool do webhook aqui, e ele vai passar informações para o modo Google Maps e vai retornar. Pronto. Agora, o meu próprio N8N ele tem acesso às informações. Então, o que que eu recomendo para você em geral? Utiliza o que for mais fácil para você. Se você é uma pessoa não técnica, se você não tem interesse em aprender todos os detalhes, mas precisa resolver os problemas aqui e ali, utilize o Make. Ele vai entender você muito bem. Se você precisar de mais operações, você vai ter que pagar, ok? Assim, se você não quiser pagar nada, você não quer investir em nada, também fica difícil de você mesmo evoluir. Mas se você é uma pessoa que quer ter um conhecimento técnico ali a mais, quer aprofundar, eu recomendo você ir para o N8N. Porque pela minha experiência, o que eu aprendi no N8N me ajudou em muitas outras áreas, me ajudou a ter uma visão melhor de negócio e qualquer outra ferramenta que não seja tão técnica assim, você tira de letra. Então, eu sinto que para mim, eu sou desenvolvedor, eu desenvolvo sistemas, o N8N foi muito mais simplificado. Em algumas situações, eu não uso o N8N, nem sempre eu utilizo nenhuma ferramenta de automação. Às vezes eu prefiro fazer o código, porque eu sinto que vai ser algo bem mais robusto. Mas o N8N tem me ajudado muito, tem me quebrado muito o meu galho, me ajudado a fazer automações excepcionais, excelentes, e quando é necessário eu chamo o make.com, eu chamo o Zapier, ou qualquer outra ferramenta que possa aparecer que vai resolver meu problema rápido. Lembre-se, o objetivo nosso aqui não é mostrar que você sabe que você é fodão. O objetivo aqui é resolver problema de negócio. Se está resolvendo, está ótimo. A gente não quer perder tempo com bobeira, ok? Então, era isso que eu queria falar para você. Te encontro no próximo vídeo. Até mais.